Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite a todos e a todas. Rogamos a gentileza de todos os irmãos aqui presentes, não se esquecerem de colocar os aparelhos celulares no modo silencioso. Aproveitamos para darmos início aos nossos estudos evangélicos da noite e vamos fazê-lo através da oração, como sempre é praxe nos nossos estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade, a glória para todos sempre. Agradecemos, Jesus, a bênção do estudo e da oração. Rogamos aos vossos enviados, aos vossos emissários aqui presentes, o amparo a todos os nossos irmãos, o amparo aos nossos lares, o amparo a todos aqueles que sofrem. Que possamos receber os benefícios da inspiração e do entendimento, a fim de que a boa nova de Jesus possa penetrar em nossos corações. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Meus irmãos, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item de número 23, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está em suas mãos evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos, toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Pobres e insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão que largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que tem no céu
as compensações merecidas. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fénelon, Lyon, 1860. Conjugado com o ensinamento evangélico, nós temos aqui a pergunta de número 721 do Livro dos Espíritos. Perdão, 720, obrigado, sempre atento aqui, meu amigo. Pergunta 720 do Livro dos Espíritos. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Letra A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou o gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Passamos a palavra ao nosso companheiro Gilvan, que iniciará os estudos da noite. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações. Bom, meus irmãos, durante esse mês de maio, estamos aqui estudando nas reuniões de terças-feiras o capítulo 5 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, sendo que o objeto das nossas reflexões será o item 23, que acabou de ser lido pelo nosso irmão Euler, que trata de uma instrução do espírito Fénelon, falando dos tormentos voluntários. Este capítulo 5 é importantíssimo para todos nós, pois nos possibilita compreender melhor a justiça divina, entendendo as causas e as finalidades das aflições, das dores, dos sofrimentos humanos. Esse assunto, meus irmãos, é estudado aqui com muita frequência, até porque o capítulo 5 é o capítulo mais extenso da obra. E isso se dá por dois motivos: pela abrangência, pela quantidade de temas correlatos, e pela importância também deste capítulo, que engloba vários aspectos da lei de Deus extremamente relevantes para todos nós. E somente quando compreendemos melhor as causas e as finalidades das aflições é que passamos a aceitá-las com mais resignação e proveito para o nosso progresso, aprendendo e evoluindo através dessas dificuldades. Essa compreensão, então, nos dá motivos para sermos mais resignados e nos ajuda a enfrentar esses obstáculos, esses sofrimentos que muitas vezes nos tiram o equilíbrio. Na terça-feira passada, estivemos aqui estudando o item 18, Bem e Mal Sofrer, onde os irmãos Whindersson e Luciana comentaram aqui acerca da nossa postura, qual deve ser a nossa postura diante
dessas aflições. E vimos que muitas vezes somos nós mesmos quem escolhemos as provas e as expiações que iremos enfrentar na nossa existência corpórea, e que nós participamos desse planejamento reencarnatório. Então, essas circunstâncias da vida, muitas delas, ou as principais, são definidas no plano espiritual com a nossa participação. É claro que existem exceções, aqueles irmãos ali ainda muito endurecidos, extremamente ignorantes, que são conduzidos a processos reencarnatórios compulsórios. Eles ainda não estão ali em condições de participar do planejamento reencarnatório. Mas, via de regra, nós estamos ali e amparados, orientados por benfeitores amigos, mais adiantados que nós, em sabedoria, em amor, mais experientes. Nós definimos ali o tamanho da nossa cruz, que nunca será superior às nossas forças. Então, esse planejamento reencarnatório leva em conta os nossos objetivos, as más tendências e as imperfeições que ainda precisamos corrigir, as virtudes que já possuímos em alguma medida, as dívidas que contraímos em vidas anteriores, onde então residem as causas anteriores das nossas aflições. Então, essas circunstâncias são definidas com a nossa participação antes de reencarnarmos, com a permissão de Deus, de Jesus, e sob a supervisão direta de benfeitores. Muitos de nós, em razão de remorsos destruidores decorrentes do mal que praticamos, muitas vezes pedimos provas duríssimas, algumas bem difíceis de serem suportadas, mas sempre existe uma supervisão de espíritos mais evoluídos nos orientando nesse sentido. E a literatura espírita é rica de exemplos. Nós podemos citar aqui 2 casos que Humberto de Campos nos trouxe. O primeiro, do médium Alberto Nogueira, está lá no livro Estante da Vida. Ele, antes de reencarnar como médium, no plano espiritual, muito abalado, muito penoso com o mal que ele praticou, ele implorou, fez uma petição à espiritualidade superior, pedindo para reencarnar com cegueira, lepra, em miséria, a ser abandonado por todos os entes queridos. Ele pediu uma série de provas pesadíssimas. No entanto, o despacho da espiritualidade superior foi no sentido de que nada disso era necessário, desde que você trabalhe 8 horas por semana durante 30 anos na condição de médium. E o irmão, a história lá conta para quem depois puder ler e se aprofundar, que o irmão infelizmente abandona a tarefa da mediunidade. Outro caso é do Papai Rico, que se encontra no livro Luz no Lar, onde um irmão que progrediu muito no campo material, teve uma vida próspera, acumulou riqueza, e esqueceu de cuidar dos filhos. E os filhos cresceram muito materialistas, ambiciosos. Então, quando esse irmão desencarna, tem uma briga terrível na família, disputando a herança, ao ponto dos filhos saírem vias de fato. E ele assistindo tudo isso no camarote ali do plano espiritual. E ele então implora para reencarnar, para esquecer esse passado, e aceita encarnar como filho de um casal idiota no Morro do Cabrito. Então, nós mesmos imploramos a reencarnação e muitas vezes escolhemos as nossas provas, algumas delas difíceis mesmo de serem suportadas.
E o conhecimento dessas realidades espirituais nos consola, nos liberta e nos dá força para seguir adiante com resignação, com esperança. O Espiritismo nos dá essa compreensão, nos ajuda a ter mais paciência e coragem para superarmos da melhor forma possível esses obstáculos, essas dificuldades. É bendita a doutrina espírita que escancarou o conhecimento sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, e que nos apresenta de forma racional e compreensível os atributos de Deus e as suas leis perfeitas. Essa fé raciocinada nos explica que, se fizermos a nossa parte, se formos fiéis, nos esforçando na nossa reforma íntima, na vivência dos evangelhos, na vivência do evangelho, dos ensinamentos de Jesus, se nos esforçarmos para praticar a caridade, podemos confiar e ter certeza que vai dar certo. A dificuldade, a dor, o sofrimento vai passar e nós teremos um futuro feliz, porque Deus sempre faz o melhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ocorre que muitas vezes nós não somos fiéis, nós fazemos promessas e não cumprimos. Chegamos aqui e deixamos de fazer, inclusive, aquilo que nós já temos condições. Aquelas provas que são escolhidas, elas foram escolhidas na medida exata, são possíveis de ser superadas. É claro que muitas vezes é difícil, mas se foi colocada na nossa vida, é porque era possível de ser superada. Mas nós deixamos o orgulho, a vaidade, a ganância, os ciúmes, a inveja, todas essas imperfeições que ainda existem em nós, a gente deixa elas falarem mais alto, e aí nós não apenas fraquejamos naquelas provas que escolhemos, decorrentes de causas anteriores, do mal que a gente fez em vida passada, nós, além de fraquejarmos nessas provas, nós contraímos novas aflições. E aqui então entra as causas atuais das aflições, aquelas dificuldades, aqueles problemas que nós criamos na presente existência. E é sobre isso que o estudo de hoje aborda, nos alertando para os chamados tormentos voluntários, que são então aquelas aflições que nós criamos nesta vida e que poderíamos evitar. Essa que é a questão, são aflições que poderiam ser evitadas, mas nós agimos ali com invigilância, com indisciplina, e acabamos contraindo aí mais sofrimento para a nossa vida. Lá no item 4 desse capítulo, Allan Kardec fala das causas atuais das aflições, e ele diz o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, essas que estamos mencionando hoje, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. E aí Allan Kardec dá uma série de exemplos, das aflições que nós criamos nessa vida por conta da imprevidência, do orgulho, da ambição, do desequilíbrio, dos excessos, da falta de ordem, de perseverança, enfim. Por isso que se chama tormento voluntário. São situações aflitivas que não estavam no nosso planejamento reencarnatório. Não precisaríamos enfrentá-las, mas nós acabamos originando
por conta desse descuido, dessa invigilância. E Allan Kardec nos alerta que grande parte das aflições humanas estão nessa categoria, na categoria das aflições atuais. Diz ele, um notável contingente de aflições é formado por essa espécie de vicissitude. Qual seria então a solução? O autoconhecimento e o aprimoramento moral, a vigilância, a reforma íntima constante, esse esforço de nossa parte. Na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec explica que a felicidade e a infelicidade dependem do nosso grau evolutivo. Porque somos infelizes quando somos imperfeitos. Cada imperfeição nossa é causa de aflição. Então, cada imperfeição, os ciúmes, a inveja, a ambição, o orgulho, cada imperfeição nossa é causa de aflição. E como aflição podemos falar tormento. Então cabe-nos o quê? Corrigir as nossas imperfeições. E nessa matemática perfeita de Deus, vamos parar para refletir no seguinte: depende de quem a nossa felicidade? De nós mesmos. Não é da família, não é dos amigos, não é do governo. Porque o dever de corrigir as nossas imperfeições é nosso. É claro que o meio onde nós nascemos e as pessoas com quem convivemos podem ajudar ou atrapalhar na tarefa, mas, conforme acabamos de falar, essas circunstâncias reencarnatórias, nós mesmos não participamos da escolha delas? De alguma forma nós não buscamos, não atraímos isso para a nossa vida? Então a responsabilidade é nossa mudar tudo isso. Dessa forma, meus irmãos, podemos sempre frisar que Deus coloca cada um no exato local em que precisa, nas circunstâncias ideais para o nosso aprimoramento. Nós nascemos no país que precisamos, na família, com a profissão adequada, com o corpo, a saúde ideal para os nossos anseios espirituais, é claro. Cada circunstância da nossa vida foi definida como um remédio para as nossas enfermidades morais. Deus, jamais ia colocar algo que não pudéssemos suportar. E essas provas e essas expiações, são ali então instrumentos benditos para o nosso progresso. Jesus é o nosso médico divino e os benfeitores espirituais são os enfermeiros que nos acompanham, nos amparam, nos apoiam. E o que acontece, meus irmãos, quando o paciente segue direitinho a prescrição do médico? Ele vai melhorando. O contrário, quando o paciente é teimoso, negligente, não segue as determinações, a situação dele se agrava. É exatamente o que ocorre conosco no âmbito espiritual. E para ilustrar esses ensinamentos valiosos do Espiritismo, trouxemos aqui uma página de Emmanuel que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 150, chamada Aguilhões. Aguilhão é um instrumento que o pastor usa, uma espécie de vara, para tocar, para conduzir o rebanho em direção ao redil. E quem é o nosso pastor? Jesus, está ali conduzindo suas ovelhas, e ele nos prometeu que nenhuma ovelha se perderia. Então, essa lição contém o seguinte versículo que Emmanuel comenta para nós: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Essa frase muito famosa, que foi dita por Cristo, por Jesus, a Saulo de Tarso, nas portas de Damasco,
está ali nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, e também na magnífica obra Paulo e Estevão. Essa frase aqui, ela é muito valiosa e até hoje repercute e muito nas nossas vidas, porque recalcitrar é resistir, desobedecer, ir contra. E duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, duro é para todos nós recalcitrar contra o aguilhão. Emmanuel nos diz o seguinte: o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões, de outro modo não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de teu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Quantas bênçãos, meus irmãos, não tem não chovem, não são derramadas em nossas vidas. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que se estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, os nossos benfeitores, e só pede às criaturas que lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Então, todos os aguilhões, todas essas dificuldades, as circunstâncias na nossa vida, são instrumentos de amor. Deus está cuidando de nós, fazendo o que é melhor para o nosso progresso, para a nossa evolução. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Então, meus irmãos, analisemos a nossa vida, as circunstâncias que estão à nossa volta, reflitamos nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, para trabalharmos isso e ver o que Jesus está esperando de nós em cada instante. Dessa forma, jamais nos esqueçamos de que tudo tem um motivo justo e sábio. Se nascemos em uma família complicada, se determinada doença ou limitação física de nascença nos aconteceu, se sofrermos um acidente ou um revés financeiro, que não tivemos culpa alguma, pelo menos nesta vida, se perdermos prematuramente um ente amado, todas essas vicissitudes, nós mesmos, muitos de nós, escolhemos ou no mínimo atraímos para a nossa vida, através das leis divinas de causa e efeito. E Deus nos dá tudo o que precisamos para vencermos. E isso nos consola, nos encoraja, nos renova as forças. São benditos instrumentos para a nossa educação espiritual. Foi por essa razão que o nosso patrono, Paulo de Tarso, eternizou o ensinamento: a tudo dai graça, dizendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses: deem graças em todas as circunstâncias, todas, não é só nas boas, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Entretanto, meus irmãos,
Ao invés de agradecermos, muitas vezes, o que nós fazemos? Reclamamos, recalcitramos, até blasfemamos contra o nosso Pai amado. Então precisamos refletir, compreender, aceitar e seguir adiante sempre com humildade, com bom ânimo, com vigilância. O Espírito de Verdade, no item 5 do capítulo 6, diz a seguinte expressão: a vida é a prova buscada. Isso quer dizer que fomos nós mesmos quem buscamos, quem atraímos ou quem pedimos a pobreza, a enfermidade, o parente difícil, que são, na verdade, nossos credores. Nós pedimos, e quando nos deparamos com a situação aqui, acabamos nos insurgindo contra ela, não aceitando, repelando, e acabamos criando então desnecessariamente novos tormentos. Precisamos então buscar a felicidade, de acordo com os ensinamentos de Jesus, e somente assim é que nós iremos conseguir superar todos esses tormentos, essas aflições. E para finalizar, trouxemos aqui um texto de André Luiz, que está no livro Estude Vida, está na lição 8, onde ele chama de salvo-condutos. É interessante porque André Luiz usa a expressão salvo-conduto, e salvo-conduto é um documento onde autoriza a pessoa a transitar livremente, a ter ali o seu direito de ir e vir sem o risco de ser impedido, de ser preso. E ele faz esse paralelo, essa analogia, o salvo-conduto, apresentando aqui atitudes, ações de nossa parte que vão representar ali esses salvo-condutos para nós conseguirmos alcançar a nossa felicidade. Então ele elenca algumas atitudes que nos ajudarão a não criar novos tormentos e a sermos mais felizes. Diz André Luiz o seguinte: evite o gracejo descaridoso, valorize os intervalos de trabalho, observe o passado como arquivo de experiência, esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos, sorria como resposta à dificuldade, dissipe as nuvens da incompreensão com a indulgência na palavra, respeite invariavelmente a fé alheia, e podemos acrescentar não só a fé, mas as opiniões dos outros, de um modo geral, nós precisamos respeitar. Sirva sem ostentar o serviço, intensifique o bem dispensando o alvoroço, melhore as opiniões no sentido edificante, fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. O que seriam, meus irmãos, essas manifestações de tirania disfarçada? Aquela postura nossa inflexível, intransigente, de exigir, de forma descabida, de nossos irmãos ali mais próximos. Coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade de que lhe compete. Finalize sem mais delonga a obrigação atrasada. Então, nada de inércia, de preguiça, de procrastinação. Reflita toda promessa antes de articulá-la na boca. Corresponda, quanto possível, aos anseios dos que esperam por seu auxílio. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvos-condutos, desentrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Que Jesus nos abençoe a todos.
Meus irmãos, boa noite a todos. Bom, hoje nós temos um tema muito importante, inclusive o capítulo em que ele está é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Como todos os temas desse capítulo são brilhantes para nós, excelentes no nosso aprendizado, porque são as sementes divinas que Jesus derrama sobre nós, é o tesouro imortal que nós recebemos e que a doutrina espírita, sendo o Evangelho redivivo, tendo como base fundamental, pedra fundamental, o Evangelho de Jesus, vem trazer para nós cada item, cada capítulo, carregado de muito amor, de muito consolo, de muita paz, que é simplesmente aquele tesouro falado conosco por Jesus, quando ele diz: amealheis tesouros no céu. Tesouros que a traça, que a ferrugem não corrompe, tesouros que o ladrão não rouba, tesouros eternos que nos darão, sim, a felicidade que tanto buscamos na terra. E hoje o nosso o tema está no item 23 do capítulo 5º, que é o capítulo mais extenso que existe no Evangelho, segundo o Espiritismo. É o capítulo que vem responder para todos nós as grandes questões da dor na Terra. Mas é interessante que Jesus, há mais de 2000 anos, ele disse assim para nós: no mundo tereis provações, atribulações, mas eu venci o mundo. Jesus abria ali para nós um leque: no mundo tereis atribulações. Por que será que Jesus disse isso para nós? A doutrina espírita, o Consolador prometido por ele, vem e abre esse leque nesse capítulo 5 a mostrar para nós a justiça das aflições ocorridas na terra. O porquê temos tribulações. E todo o capítulo vai falar nessas atribulações, nessas aflições, nesses tormentos, que são muitas vezes causados no passado, num passado próximo, num passado bem distante, nas sementeiras produzidas pelas nossas próprias incúrias, pelas nossas inadvertências, pela nossa desobediência à lei divina. E nós nos lembramos que na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: o que é a lei natural? O que é essa lei que rege toda a criação? E os espíritos superiores respondem: a lei natural é a lei de Deus. E ela foi criada para a felicidade do homem. E o homem, ela veio para ensiná-lo ao que ele deve buscar e ao que ele não deve buscar. O que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Por isso, ele só será infeliz quando ele se afastar das leis de Deus. E lá em Isaías, vamos voltar um pouquinho, lá no Velho Testamento, Isaías dizia assim quando ele veio falar de João Batista. João Batista é o espírito de Elias que reencarnou e que viria para abrir os caminhos do Senhor. Abrir os caminhos mostrando a todos que o reino de Deus estava chegando. Através de quem? De Jesus. Isaías então diz: vós que clamas nos desertos, endireitai as veredas do Senhor. E João Batista, aproveitando essa passagem, diz para todos nós: endireitai as veredas, as tuas veredas.
Por quê? Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, como Ele mesmo se designa. E ninguém chegará ao Pai, ninguém chegará ao reino da felicidade, se não for por meio de mim. O que nós, homens, fazemos? Buscamos veredas, caminhos outros, ilusórios, caminhos que nos levam por locais, por passagens que não são os verdadeiros para a nossa alma. Por quê? Porque ainda não temos a compreensão de vida, e vida em abundância, como o próprio Cristo diz: eu vim para que tenhais vida, mas vida abundante, vida de felicidade, de alegria e de paz. Nós não temos isso. Muitos de nós nem sabem que temos uma vida eterna. Muitos de nós não conhecemos ainda a imortalidade. E a doutrina dos Espíritos vem e fala conosco. Nas existências, nas várias existências, na imortalidade da alma, na vida futura, na fé no futuro. Esse foi o trabalho maravilhoso do Cristo, abrindo o caminho para que nós pudéssemos encontrar o nosso verdadeiro caminho, a nossa verdadeira vereda. Mas precisamos endireitá-la, porque muitas vezes buscamos atalhos. Então, quando Jesus diz: no mundo tereis provações, por quê? Nós ainda somos espíritos que estamos necessitados de uma determinada escola com uma determinada característica. A escola que recebemos do nosso Pai ainda é uma escola de expiação e provas, porque nós ainda necessitamos aferir os nossos valores. Nós necessitamos resgatar as nossas dívidas com relação às leis divinas, com relação à nossa desobediência no caminho, com relação aos atalhos que nós escolhemos por longos e longas existências. Não somos deste momento, somos viajores de uma grande estrada evolutiva. E agora, graças a Deus, temos em nossas mãos o Consolador prometido, a doutrina dos Espíritos, que vem revivecer para nós os ensinamentos de Jesus, que vem dizer para nós: endireitai os vossos caminhos, obedecei a lei de Deus, porque a lei de Deus foi criada para nos fazer felizes. E é por isso que a terra ainda não é uma terra de felicidade absoluta. É por isso que nós ainda vamos ter atribulações. Atribulações causadas pelas nossas próprias sementeiras, pelas nossas próprias escolhas. Então, no item 23, o nosso irmão Fenelon vem falar conosco algo maravilhoso, que são tormentos voluntários. Se a terra nos traz tribulações, se nós já temos tormentos e aflições que vão nos atingir naturalmente, até mesmo para que nós, com essas atribulações, nos eduquemos e aprendemos a realizar escolhas melhores, sementes melhores a serem semeadas por nós, elas vão existir. Então elas são necessárias, as aflições, as dificuldades, os tormentos na terra são necessários para o nosso crescimento espiritual, para nos dar um pezinho e nos empurrar para a montanha acima, para nos ensinar a caminhar na verticalidade, porque nós somos criados para isso, não para continuar caminhando reto na horizontalidade, buscando somente as coisas da vida atual, da existência, como se nós apenas existíssemos, e por isso mesmo vamos aproveitar o máximo as coisas materiais.
porque ao sair daqui, acabou tudo. Não, não acabou. Continuamos vivos. A nossa vida é eterna. Somos vivos, almas criadas para a eternidade da vida. Essa vida abundante que Jesus veio nos ensinar a viver. E aí, diz-nos Fenelon, o homem vive incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Porque felicidade sem mistura de elementos, a felicidade real, a felicidade verdadeira, ela não se encontra na terra. Porque a terra ainda é uma terra de expiação e provas, de uma necessidade básica para os seus estudantes. Nós precisamos aprender as lições ainda. É por isso que Jesus afirma: na terra tereis atribulações, e teremos. Então, nós corremos, não vai haver essa felicidade completa. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, que vicissitudes são essas? São aquelas que nós produzimos lá no passado, muitas vezes, com a nossa própria incúria, com a nossa ignorância espiritual, com a fraqueza de que somos portadores, porque nós somos muito mais fracos do que realmente maus. Isso é palavra de Jesus a Pedro. O homem, ele é muito mais frágil e fraco do que realmente mau. Nós ignoramos, a nossa fraqueza vem do quê? Da ignorância que ainda trazemos com relação às coisas espirituais. E foi para isso que nós viemos para essa escola, para aprender. E aí, então, diz-nos aqui Fenelon, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, o homem poderia, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Por mais que tenhamos que passar por provas, por expiações, nós podíamos ser felizes. Relativamente, não uma felicidade completa, mas uma felicidade relativa nós temos sim aqui na Terra. Mas o que acontece conosco? Olha o que Fenelon diz: se não procurasse a felicidade nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes. Então o que o homem faz? Nós buscamos a felicidade nas coisas que podemos tocar, que podemos sentir com os nossos 5 sentidos, que podemos ver com os nossos olhos do corpo, não é? E não é nem ver, é enxergar, porque ver é uma percepção muito maior do que o enxergar. Então nós buscamos ainda o quê? Coisas perecíveis, coisas materiais, corremos atrás do cantar das sereias, das ilusões. Por isso não temos nem a felicidade relativa. E ele diz assim, olha, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, na felicidade real para a nossa alma, que são um início do gozo celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo, o homem se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, ou seja, trará para ele o tormento, o desequilíbrio, a desarmonia interior. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Eu vou, nesse momento, passar aqui por uma mensagem muito bonita de Emmanuel no livro Aulas da Vida.
Emmanuel vem falar conosco sobre as aflições excedentes, significando que existe uma aflição que nós vamos passar, que é aquilo que nós construímos no passado, a sementeira mal resolvida vai voltar para nós os frutos. As consequências dos nossos atos passados e até mesmo nesse momento em que nós estamos, a consequência da nossa desobediência às leis divinas vão trazer para nós frutos que vamos colher. Ninguém vai colher para nós. Cada um colhe o seu próprio fruto, a sua própria sementeira. Então, essas aflições excedentes são aquelas que nós criamos apesar daquela que nós temos que passar realmente. Ninguém na terra vai ficar sem passar por provações ou expiações, quando a sementeira é mais dolorosa. E aí, Emmanuel vai falar então de aflições excedentes, de tormentos excedentes. O que é exceder? É que nós estamos buscando sem necessidade. É excesso. Ou seja, os tormentos voluntários criados por nós mesmos. E aí Emmanuel vai nos dar o exemplo. Ele fala assim conosco: diante da orientação espírita que te esclarece, não te afaste da lógica, a fim de que não te gaste sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimento inúteis. E nós somos ótimos em fazer isso. Nós esquecemos que o nosso corpo é uma máquina. É a veste da nossa alma. O nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. O que nós fazemos? Quando reencarnamos, conseguimos o corpo, e esse corpo físico recebe em cada órgão o fluido vital necessário para a nossa existência e para a nossa vida aqui na Terra, enquanto estivermos encarnados. Certo? Certo. Aí o que a gente faz? Faz igual a dona de casa imprevidente. Tem uma máquina de lavar de 5 quilos, põe 10 quilos de roupa na máquina. O que vocês acham que vai acontecer? A máquina vai queimar. Já vi que ninguém lava roupa aqui, né? A máquina vai queimar, porque não vai aguentar o peso. Se eu tiver um aparelho para ligar na voltagem, vamos ver aqui o pessoal da voltagem, eu acho que o Jairo entende isso, não entende, Jairo? Bom, se eu for ligar o 210 em 110 ou vice-versa, o que acontece com o aparelho? Queima. É o que nós fazemos diariamente com o nosso corpo, e é o que Emmanuel fala nesse primeiro parágrafo. Use a lógica que a doutrina está trazendo para você. Foi a doutrina que falou comigo que o meu corpo é um instrumento de trabalho. É uma lógica isso. Ele vem com clareza mostrar para mim quem sou eu, espírito, e quem é o meu corpo. Para que ele serve? Para que deve ser usado? Então vamos usar isso a fim de não gastar sem proveito, embaraçando o orçamento das nossas próprias forças. Eu trabalho em 210 voltagens, não me ponha outra voltagem, porque senão eu vou pifar. Não é? É o que Emmanuel está dizendo, para que a gente evite aborrecimentos inúteis. E aí ele vai dando um exemplo. Diariamente batem, além, as portas do além, aqueles que desencarnam, abreviando a cota de tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. Inúmeros espíritos chegam do lado de lá como suicidas involuntários. Eles não tiram a própria vida, mas descarregam os desequilíbrios da alma num corpo que é uma máquina que não vai aguentar.
Então, se ele tem 70 anos de vida para ser trabalhado aqui na Terra, o corpo vai definhando com as nossas intemperâncias. Chega num momento, o que esse corpo faz? Igual uma casa, ela rui e fala com o inquilino: agora você vai passear porque não dá mais para ficar aqui. É isso que muitas vezes nós fazemos com o nosso corpo. E a doutrina espírita vem nos alertar contra isso. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes. Aflições que não precisariam existir na nossa vida e que nós criamos voluntariamente. Não satisfeito com as responsabilidades que a existência lhe impõe, porque nós já temos as atribulações que a própria existência vai colocar para nós. No mundo tereis atribulações. A palavra do Cristo é verdade. Então, se nós já vamos ter que passar por atribulações, por aflições, por tormentos, por que nós estamos criando mais tormentos? E aí Emmanuel diz: amontoam sobre si cargas de sofrimentos imaginários. Sofrimentos que não precisariam existir, nós imaginamos, porque nós queremos sentir. Entendeu? É isso que é sentimento, que é aflição voluntária. Tormentos criados por nós mesmos sem necessidade. E aí ele vai dar alguns exemplos. Há aqueles que percebem ou que ganham salário compensador, mas desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional, e muitas vezes, para sofrer o peso de compromissos que seriam para aquela criatura, muitas vezes seria para ela algo impossível de suportar. Então, vamos dar um exemplo. Eu trabalho numa firma, tenho um bom salário e aparece um cargo de repente. O que eu faço? Eu quero aquele cargo, mas eu não trabalho sozinho nessa firma. Os meus colegas também vão querer o mesmo cargo. Vai ter o cargo aquele que tiver aptidão para o cargo. Se não for eu, o que eu faço? Ah, não, ele merecia, né, o cargo, ele teve mais capacidade, que Deus o ajude. Não, eu não faço isso. Eu entro numa revolta, num ciúme, numa inveja terrível. Mas que desaforo, porque ele e não eu. Não é mesmo? O que eu estou fazendo com o meu corpo, gente? O que eu estou fazendo comigo? Eu tenho necessidade desse cargo? Não, eu ganho um salário bom. Mas eu queria aquele cargo. E muitas vezes, se eu fosse levada àquele cargo, eu seria incapaz de cuidar dele. Porque cada um é dado segundo a sua aptidão. E aí continua Emmanuel. Há aqueles que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam e passam noites insones sem dormir por haverem perdido certo negócio que lhes conferia maiores vantagens, e negócios esses que talvez viessem a conhecer nele a criminalidade e a loucura. Bom, a criatura se revolta, a criatura passa a perder noite de sono. Por quê? Porque não conseguiu aquele negócio que talvez lá na frente o levaria a um momento de criminalidade ou loucura, assim diz Emmanuel. Então, Emmanuel vai descrevendo direitinho aqueles que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros, joias, e cai no desespero com a perda de uma pequena joia de uso pessoal.
cujo desaparecimento seria o meio de situá-los a largo, de afastá-los de possíveis assaltos das cobiças e da violência. E aí nos lembramos daquela história do Chico, que chega um casal desesperado junto ao Chico e fala com ele que a casa dele estava uma coisa horrorosa, que as crianças adoeciam, estava todo mundo adoecendo, que havia muita tristeza e muita coisa ruim dentro de casa. O que ele, Chico encomendava a eles? Chico, então, vocês vão fazer o culto evangélico, vão procurar evitar discussões dentro do lar. E assim foi feito. Passado um tempo, eles saíram de férias, já mais tranquilos, saíram de férias. Ladrões entram em sua casa, abrem o cofre e roubam uma pedra preciosa de grande valor. Voltam os dois ao Chico. Chico, mas você falou que ia correr tudo bem, Chico. E agora me roubaram a joia mais cara que eu tinha e de um grande valor, Chico. Aí o Chico riu e falou: olha, meu filho, dê graças a Deus de alguém ter levado essa joia, porque no momento que a joia foi, tudo aquilo que trazia enfermidades, tristeza dentro da sua casa, acompanhou também a joia. Por quê? Espíritos tomavam conta daquela joia. E ao levar, os ladrões levaram a joia, também foi embora aquela legião de espíritos que estavam na casa daquele casal. Limpou-se ali o quê? A psicosfera daquela casa. E eles poderiam, então, agora ter paz, ter tranquilidade e saúde. É o que Emmanuel está dizendo aqui conosco. Então, quando nós não conseguimos realmente realizar aquilo que desejamos, é claro que nós não podemos sentar à beira do caminho esperando a morte chegar, né, gente? Não é para isso. Aceitação, resignação, não é algo passivo, muito pelo contrário, é ativo. Se eu não posso conseguir aquele alvo que eu quero agora, é porque Deus sabe muito mais e muito melhor do que eu, que aquilo que eu pretendo agora não será bom para mim no futuro. E me desvia daquele objetivo. Mas vamos continuar tentando em outro lado, buscando outras formas, mas não entrando em desespero, não sobrecarregando o nosso psiquismo, nem o nosso coração, nem o nosso fígado, nem o nosso rins, com doenças, porque estamos desesperados, estamos perdendo noite de sono, porque perdemos o quê? Um anelzinho de estimação, um cargo que mais tarde eu posso conseguir, num outro momento, não é mesmo? Esses são os tormentos que criamos para nós, aflições excedentes. E continua Emmanuel dizendo: existem ainda aqueles que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Aqueles que são donos de casa sólida e adoecem por novos caprichos, porque não conseguem derrubá-las de pronto a fim de reconstruí-la. Aqueles que aboletam, entram em seu automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro do último tipo. Meu vizinho conseguiu, por que eu não posso conseguir? E aí entra no processo do desequilíbrio, da ira, da inveja, da cobiça. Isso acaba conosco, não é com os outros. Nós é que sentimos, o nosso corpo é que é destruído com isso. E aí continua: aqueles que se sentam à mesa, provido às vezes de vários acepipes, né? De vários pratos maravilhosos, mas que se encolerizam-se, contra o cozinheiro ou contra a esposa, porque não tem aquele quitute que ele gostava. No meio de tantos outros ali em cima daquela mesa. E continua Emmanuel: bem-aventurados os aflitos, diz Jesus.
Felizes sim, de todos os que carregam os seus fardos com diligência e serenidade. Quais fardos? Os que estão vindo para nós da nossa sementeira. Quando vem a tribulação, vamos buscar carregá-la. Se bateu na nossa porta, tenhamos serenidade, tenhamos equilíbrio, tenhamos diligência de entender que Ele é nosso, aquele fardo é nosso, é o aprendizado que precisamos para o nosso crescimento espiritual. É o degrau que nós precisamos para subir um pouquinho mais na nossa evolução espiritual. Não sejamos contra Ele. Todos nós passaremos por tribulações. Aceitemos a tribulação como uma necessidade básica do nosso entendimento, da nossa compreensão, para buscar com Jesus, para buscar com o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos ensinou, que nos orientou. E o mundo vai dar a tribulações, mas eu venci o mundo. Então, quando nós abrimos o coração ao Evangelho, quando nós abrimos o coração a esse livro de luz que está ali, mostrando as leis divinas, leis que nos levam à felicidade, então, vamos aceitar as nossas atribulações, mas não criar novas aflições, não criar aflições excedentes. O que acontece? Chegou a tribulação, eu entro em desequilíbrio. Eu não aceito. Eu a rejeito. E o que me leva a fazer isso? Emmanuel nos diz que nós trazemos duas imensas chagas ainda para ser curadas: egoísmo e orgulho. O que não nos deixa ter a humildade de perceber que a tribulação que chega, sem que eu fiz nada para que ela chegasse nessa existência, é o fardo que nos é devido pelas sementeiras que construímos no passado e que hoje volta como consequência a frutificação para ser colhida. Então vamos colher com calma, com paciência. É dolorosa? Busquemos lá no livro da luz, que é o Evangelho de Jesus, como agir, o que fazer naquele momento da provação, naquele momento da expiação. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos ajude, que Ele nos ampare para isso. E sem criar novas aflições. Porque quando nós não aceitamos, quando nós não somos resilientes com o que a vida nos oferta, quando nós não somos resignados com o que a vida nos oferta, o que acontece? Entramos em desequilíbrios, entramos em tormentos. Que Jesus nos abençoe. Desculpe, eu passei alguns minutinhos, e que Deus nos fortaleça. Meus irmãos, terminados os comentários da noite, vamos encerrar nossa reunião, agradecendo a Jesus pela oportunidade de encontrarmos reunidos em seu nome, em nossa casa espiritual. Querido Mestre Jesus, conforme temos aprendido nas reuniões que aqui são realizadas, através do Consolador prometido, a doutrina espírita, nós temos aprendido, Senhor, que apesar de vivermos num mundo de expiações e provas, apesar das enfermidades, das limitações que somos portadores, nós temos todas as condições
de gozarmos de uma felicidade relativa. Basta, conforme nos foi explicado nessa noite, nos afastarmos do egoísmo, do orgulho, do apego às coisas materiais. Os verdadeiros valores do Espírito nós buscamos, Senhor, através da lei de Deus, através daquilo que temos aprendido, visando a nossa felicidade futura. Pedimos, Senhor, que as vossas bênçãos se estendam a cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos que essas bênçãos sejam extensivas aos nossos lares, aos hospitais, aos cancerosários, aos leprosários, aos manicômios, aos presídios, aonde houver a dor, a aflição, o padecimento, que um emissário seu esteja sempre presente, levando consolo, a resignação, a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Euler, para que ele possa encerrar a reunião da noite. E com esta súplica, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós encerramos os nossos estudos evangélicos dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Começarão agora os trabalhos de paz, cuja fila será formada aqui no salão.